Bom dia, meus amados, meus irmãos. Uma boa terça-feira. Mais um dia para estudarmos e refletirmos na palavra de Deus, na santa palavra de Deus. Eu queria hoje ler um versículo que eu estava agora de manhã, um pedacinho da Bíblia que eu estava agora de manhã fazendo uma reflexão e compartilhar com vocês. Sabe, meus irmãos, a Bíblia é um livro que todos deveriam ter em casa, todos. E a maioria das pessoas até tem, o livro mais vendido no mundo. Mas era um livro que todos deveriam tirar um tempinho de manhã ou acordar antes de sair para os seus trabalhos e fazer uma pequena leitura, seja em qualquer livro da Bíblia, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, ainda que 2, 3 versículos, você se intere de que você está lendo, de qual personagem que você está lendo ali, se é os Evangelhos, se é Lucas, se é Mateus, se é João, se intere ali e não precisa ler muito. Bom, ali quem está falando ali é Lucas. Então, Lucas, quem foi? Vai lá no princípio, quem era Lucas? Primeiro capítulo de Lucas, vocês vão entender. Aí você escolhe ali, depois vocês pegam, analisam. Porque a Bíblia, meus irmãos, só quem tem conhecimento, quem se aprofunda, quem pega amor por ela, quem se entrega verdadeira ao cristianismo e começar a estudar a Bíblia, vai entender o presente que nos foi deixado, a joia que nos foi deixado nesse mundo. Vai entender que Deus, quando Ele fez esse mundo, quando Ele nos construiu, é como se nós fôssemos um carro saindo da linha de montagem e colocado em nosso porta-luva, igual é um carro, que no caso é o nosso coração, um manual de instrução. A Bíblia é isso para o cristão. E ela tem um poder que a pessoa, ainda que a pessoa não seja cristão, que é o meu caso, e ele tem a felicidade, a glória, a honra de conhecer essas palavras, essas sagradas palavras. E não tem como você não se apaixonar por elas e você não dar credibilidade a elas, porque na palavra de Deus, na Bíblia, se encontram fatos que você lê, que testificam e dão veracidade a tudo aquilo que aqui está escrito. E aí você começa a olhar para esse mundo e comparar esse mundo com o que está com as coisas que estão escritas aqui nas Escrituras. Você vai comparar, você vai se sentir que você está no mundo feito para você, completamente organizado de uma forma completamente correta para você, e você está vivendo completamente errado neste mundo que foi feito para você, que você está tomando decisões erradas
que estão te prejudicando, você vai entender que a sua vida pode estar atravessando momentos de caos, momentos momentos que eu falo assim, vários altos e baixos. Você vai compreender que isso tudo é fruto de uma irregularidade que você está vivendo neste mundo por falta do conhecimento do manual que Deus te deixou para viver, que é a Bíblia. Simplesmente isso. Resumindo a Bíblia, para não ficar naquilo, né, de santidade, de coisa. A Bíblia nada mais, nada menos do que isso. Eu não estou falando que você vai se tornar um leitor da Bíblia, um cristão mais fervoroso e que as coisas vão virar mar de rosa para você. Não estou dizendo isso, porque a Bíblia não nos promete isso. Mas eu estou dizendo que a Bíblia vai te abrir uma capacidade intelectual, espiritual, tal qual vai te favorecer em muitas coisas nessa vida. Vai te favorecer em coisas que o dinheiro não poderia te favorecer. Vai te favorecer em coisas que uma bela mulher, um belo casamento poderia te favorecer. Ela vai te favorecer em coisas que você, nada que você poderia, com os seus próprios esforços, os seus próprios méritos, teria condição de fazer por você mesmo. A Bíblia vai te mostrar isso, porque ela transforma, ela tem esse poder de transformar a qualquer um que seja, desde que a busquem. E quando você está buscando a palavra, você está buscando o próprio Deus. O problema é que nós hoje ainda não entendemos, ou quando falamos que entendemos, mentimos para nós mesmos. Que nós somos todos dependentes de um Deus amoroso, um Pai que está de braços abertos a esperar um filho que só quer coisas boas para nós e que nós insistimos em levar uma vida que não condiz com a nossa realidade, para a qual fomos criados. E quando você pega uma coisa e quer fazer de uma coisa aquilo que ela não foi programada para ser feita, para trabalhar. É como você coloca uma máquina para trabalhar em uma coisa na qual ela não foi feita para trabalhar daquele jeito. Algo vai dar errado. E é isso que acontece conosco. Nós, por falta de conhecimento, tudo nessa vida é conhecimento. Tudo. Você, para ser um médico, você tem que ter conhecimento de medicina, estudar medicina, para ser um engenheiro, para tudo nesse mundo. E nós, para vivermos, podem ter certeza no que eu estou falando, em nome de Jesus. Nós, para vivermos, temos uma vida boa, aquela vida que Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nós, para podermos gozarmos dessa vida, nós temos que ter sabedoria em viver. Nós temos que saber como lidar com esse mundo. E a Bíblia é o livro,
é um manual que nos ensina a viver assim. A Bíblia consegue colocar em nossas mentes o modo pequeno que nós temos de encarar a vida, entendeu? Porque nós fora de Cristo, nós fora de Deus, nós enxergamos a vida de uma maneira muito pequena, muito esmiúda. Mas quando nós enxergamos a Bíblia pela luz de Deus, nós entendemos que a nossa vida ela é muito maior e tem muito mais significado para Deus do que nós pensamos. E aí nós começamos a valorizar essa vida. E aí você começa a entender o porquê nós estamos aqui nessa vida, o sentido da vida. E aí, meus irmãos, você começa a mudar a sua vida. E você começa a sentir mais gozo nessa vida, independente da sua classe social. Você tem mais prazer, você consegue enxergar maravilhas em tudo. Você consegue enxergar uma maravilha num pôr do sol. Mas eu estou falando isso, eu não estou falando, tem pessoas, porque o pôr do sol, coisa ali, todo mundo enxerga. Não, mas eu estou falando maravilha. A maravilha não é numa criança, num animal que passa assim, um canarinho que passa. Você começa a sentir maravilha quando você abre os olhos assim, respira, você começa a ter aquela gratidão. Mas isso, meus irmãos, isso é coisa que a gente só consegue sentir isso realmente, verdadeiramente, sem hipocrisia, quando nós estamos enraizados na palavra de Deus. Por isso que é falado nesse mundo que esse livro é o livro mais vendido no mundo e ele tem um poder de transformação. É algo maravilhoso. E nós estamos num mundo aí com quase 9 milhões de habitantes. Quase 9 milhões de habitantes. E Deus deixou uma missão para aqueles que já têm uma proximidade maior com Ele, para que pudéssemos alcançar essa população enorme no mundo, para que eles pudessem ter esse prazer, esse conhecimento. E a gente vem lutando com isso, porque não só porque Deus pede, é porque nós experimentamos e gostamos e tal. No caso, muitas pessoas nascem em berços que já são criadas assim. Eu estou dizendo, eu, por exemplo, não nasci em berço assim. Nasci num berço que se dizia cristão, pagão, mas na verdade era pagão. Depois de velho que eu fui ter o prazer, felicidade de encontrar essas palavras, a palavra de Deus. E mudou tudo na minha cabeça. E a gente tem vontade que as pessoas entendam isso e queiram isso. E esse mundo com 9 milhões de habitantes, com tanto sofrimento, olha aí guerra, essa guerra na moda. Você vai entender que esse mundo foi feito com tanto amor e que houve um pequeno problema chamado pecado, que começou lá nos céus, um pecado chamado orgulho, chamado inveja. Foi assim que começou, de um dos anjos favoritos de Deus, o orgulho, a inveja, e desencadeou tudo isso nessa terra, neste mundo, entendeu? Neste mundo chamado terra.
desencadeou esse monte de desgraça que estão vendo aí. Mas Deus, Ele com a sua infinita misericórdia, Ele vem se apresentando a nós, Ele veio, se entregou por nós, e com isso Ele está levando muitos à verdade, muitos à salvação. Muitas pessoas, apesar desse mundo caótico, estão vivendo aí numa felicidade real que eu estou falando. Vivem sim na felicidade, ainda que seja miserável, pobre, vive. Porque para Deus, quem vive com Deus, quem vive com o conhecimento de Deus, ele nunca vai chegar a ser um miserável. Ele pode ser pobre financeiramente, mas nunca um miserável. Ele nunca. Ele vai sempre ter o que comer, ele vai ter paz para dormir. Isso é algo sobrenatural. Você fala assim, como é que uma pessoa pode viver numa linha, ser um pobre, não ter um carro, não ter uma conta bancária e pode ser feliz? Pode. Isso é mistério. Só quem está dentro que conhece. Deus provê tudo. Isso é uma promessa para que ele traz na Bíblia, e muitos não a conhecem porque não tem essa convivência diária com Deus. Eu sou testemunha disso. Não falta nada. Deus é um pai que ele dá tudo. Ele fez o mundo, ele não fez o mundo separando. E não era vontade de Deus que um estivesse mais e outro estivesse. Não. Deus ele fez o mundo como um pai, ele tem um mundo como um berçário, que são todos filhos. Só que alguns preferem viver longe do pai, outros perto do pai. E aqueles que estão perto do pai, ainda que venham esses problemas, que o pecado entrou no mundo, não foi culpa de Deus, ainda que tem esses problemas ocorrendo no mundo aí, essas calamidades e tudo mais, mesmo que você seja pobre, desprevenido, Deus não vai deixar você passar fome, você não vai ter problemas, talvez você vai ser mais feliz num casamento do que uma pessoa com dinheiro. Deus não vai deixar falsidade entrar dentro da sua casa. Deus vai trazer alegria para você quando você vê os seus netos chegando na sua casa, entendeu? Vai te dar um casamento feliz. É isso. Deus, ele nos criou para isso e nós não entendemos. Tem uma palavra no Evangelho de João que muito é lida, mas nós temos que entender isso em um ângulo diferente. Eu adoro essa palavra. Eu estava lendo essa palavra de manhã. Eu costumo ler um capítulo todo, mas eu comecei a ler esse capítulo. Eu falei, vou ler pela milésima vez hoje o Evangelho de João, capítulo 1. E eu ia ler o capítulo 1 todo, que dá mais ou menos, são 40 capítulo 1 de João, são 48. Ele é bem grande. Capítulo 1 de João dá 51 versículos, dá 2 páginas, mas eu acabei lendo 5 versículos e ali já foi o bastante para mim. Eu ia ler 51 versículos, estudar agora de manhã, estudar particularmente, mas eu li os 5 primeiros versículos que eu já li, mas Deus colocou uma ótica nisso de uma maneira tal qual que eu resolvi compartilhar com você, e diz assim, verso conhecido, capítulo conhecido: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Está falando aqui de Jesus. E nele estava a luz, e nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Aí versículo 5. E a luz resplandece
nas trevas. Versículo 5. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Versículo 5 termina aí. E eu li isso aqui, e isso hoje parece que fez assim no meu coração. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Esses 5 primeiros versículos do capítulo 1 de João, ele diz, na verdade, que no princípio era o verbo era Deus, e o verbo era Jesus, era Deus, era a palavra, e o verbo estava com Deus, a palavra estava com Deus. Jesus, a Bíblia fala que Jesus é a palavra, porque ele que desceu dos céus para vir dar a palavra para nós. Tá? O verbo era Deus, e o verbo estava no princípio com Deus, quer dizer, a palavra que é Jesus estava no princípio com Deus. Então Jesus ele ajudou Deus na construção do mundo, ele estava no princípio com Deus, e nele estava a vida, e a vida era a luz. Jesus era a luz dos homens. Ele veio para iluminar, para ser luz para os homens. E aí no versículo 5 traz essa palavra triste. E a luz resplandece nas trevas. E realmente, a luz, ela é o quê? Ela é o oposto da escuridão. Existe a escuridão. Na escuridão é trevas, você não enxerga nada na escuridão. A luz, ela vem para quê? Para matar as trevas, para te dar claridade, para você enxergar, para você ter amplitude de visão. Aí é que fala no versículo, e a luz resplandece nas trevas. E depois ela fala essa triste notícia. E as trevas não a compreenderam. Ou seja, a luz veio a esse mundo, Jesus veio a esse mundo, que foi transformado em trevas que antes não era. Quem tem conhecimento bíblico e conhece a história da humanidade, da criação, esse mundo começou com luz, paraíso, era tudo luz. Existia noites, existia tardes, existia manhã, mas não existia o pecado. Essas trevas das quais aqui João está se referindo são trevas espirituais, que é o pecado. E o pecado que muitos de nós acariciamos. O pecado é gostoso. Mas Jesus, ele veio para ser a luz, para nos tirar desse pecado. Mas muitos de nós não compreendemos, Preferimos viver em trevas. Digo mais uma vez, trevas espirituais. Trevas espirituais não significa que nós estamos no escuro, não é a noite. Trevas espirituais são as trevas que nós vivemos de dia. Trevas espirituais são as pessoas que elas vivem amarguradas, estão sempre de mau humor. Estão sempre quando não estão com mau humor, que às vezes são pessoas talvez ricas, ou até pobres, ou até pessoas de nível financeiro médio, que tem tudo para ser feliz, mas estão sempre tristes. Isso é treva, isso é viver em treva, porque não tem felicidade. Às vezes sai na rua, no meio social em que ela vive, às vezes um meio social alto ou médio,
e ali encontra com um amigo ou com uma amiga, se for uma mulher, se for um homem, um amigo, e abre aquele sorriso, sabe aquele sorriso sem graça, tudo bem, mas ele sabe que lá dentro da casa dele, lá dentro dos negócios dele, tá tudo. E aí ele vai de aparência, vive de aparência. Você vive em trevas, meus irmãos. Isso é pior. E você não tem coragem de desabafar, porque você não quer deixar o seu nome cair, né? Tem muitas pessoas hoje que vivem com o nome da família. A família já foi alguma coisa lá atrás, já quebrou, já está quebrada, e as pessoas vivem com o nome. As trevas são isso, as pessoas não querem reconhecer, e poderia reconhecer e mudar esse panorama na vida dela, porque se elas buscassem a luz que é Jesus, Jesus transforma tudo isso, mas não querem. Então elas estão aí vivendo em trevas, vivendo numa sociedade medíocre, mentirosa, sorrindo para as pessoas e dentro de casa, às vezes comendo ovo com angu. Se bem que comer ovo com angu, ovo com arroz é muito gostoso para quem tem paz. Para quem tem paz, come que é uma beleza. Por isso que Paulo falou: eu por tudo já passei nesse mundo, já passei frio, já passei fome, nada senti falta, porque ele andava com Deus. Quantas vezes eu já comi ovo com arroz, molinho, quentinho, para mim era um banquete. Estou falando isso depois que eu conheci o Evangelho, depois que eu me casei. Porque quem não passa problema no casamento, ainda mais eu que não era uma pessoa de estudo, não era uma pessoa de família, já passei. Mas graças a Deus eu passei isso para mim. Pois as coisas foram melhorando. Mas eu estou dizendo isso, pessoas que vivem em trevas, isso é que é a treva espiritual, é você mentir, vive uma vida medíocre, um casamento talvez perdido, um casamento em que o marido está para um lado com um amante, mulher está aí sofrendo, mas não pode, não larga porque tem herança no meio, porque tem isso, aquilo, e vive aquela falsidade. Ou se vivem bem, mas vivem assim, sabe? É uma vida na bebedeira, porque quando você vive uma vida, nada contra a bebida, mas a bebida hoje em dia, as pessoas que vivem nesse mundo da bebida, de drogas, de coisa, vivem uma vida fantasiosa. Só quando eles estão naquele momento de inlucidez, eles são felizes. Quando chega amanhece o dia, eu sei que eu já passei por isso, quando amanhece o dia que você acorda naquela ressaca, você olha assim para o seu marido, para o seu cônjuge, para as pessoas, você está com a fala, nossa, que vida horrível, que vida banal que eu estou vivendo. Chama-se arrebordosa. Isso aqui é trevas, isso aqui é viver em trevas. E, infelizmente, tem muita gente vivendo dessa maneira. Uma vida mentirosa. Uma vida de altos e baixos. E que não precisaria ser assim. Tudo porque, como diz no versículo 5 de João, de João, versículo 1. João, Evangelho de João, tudo por causa disso. Porque a luz resplandece nas trevas. A luz, Jesus, ele veio para tirar essas trevas de nós. Mas nós não a compreendemos. Não compreendemos por quê? Porque nós não buscamos a palavra de Deus. E quem não tem a palavra não tem a luz, e quem não tem a luz é porque não tem a vida de Cristo em seu coração. E você, meu irmão, pode ser o que você for na vida. Você pode ser o que você for. Se você não tem Cristo, você nunca vai ser feliz totalmente, você nunca vai ser feliz. Pode ser o que for, porque o sentido da nossa vida é Deus. É Jesus. Entenda isso.
Quem está vos falando aqui é pessoa que já viveu os dois lados da moeda. Eu não tenho nada financeiramente, eu não tenho nada, mas ao mesmo tempo eu tenho tudo. E essa é a vontade que eu tenho para outras pessoas. Nós somos chamados de fanáticos, né? Não. É porque nós sentimos um gozo tão grande com Jesus. Deus pode não ter me dado muito conhecimento intelectual, mas Ele me deu a facilidade de ter conhecimento disso aqui. Ó. Isso foi o suficiente para a minha vida. Glória a Deus por isso, aleluia. Que eu quero para quem está me ouvindo que compreenda isso, para que você saia dessas trevas espirituais e enxergue a luz que está próximo de ti, assim, está do seu lado, te esperando, que é Jesus, e você começa a enxergá-lo para que haja uma mudança em nossas vidas, em suas vidas. Para que viver nesse mundo sofrendo? Para que pensar pequeno? Para que pensar? Igual eu ouvi dizendo assim, a vida continua, a vida é curta. Quem falou que a vida é curta? A vida não é curta, não. A Bíblia diz que nós fomos feitos à imagem de Deus. Todos foram feitos à imagem de Deus. Ele não falou que alguns foram feitos à imagem de Deus. A Bíblia fala que nós todos fomos feitos. Então a vida não é curta, não, meu irmão. Porque Deus, se nós fomos feitos à imagem de Deus, a palavra diz que Deus é eterno. Então nós temos o DNA de Deus, nós somos eternos. Para de falar essa besteira. Vamos viver do nosso jeito, vamos viver na treva, vamos curtir, vamos fazer. Nós estamos parecendo sodomistas e povo de Gomorra, nós estamos parecendo aquele povo antediluviano que vivia em festas e orgias e bagunça, até que veio o dilúvio e se perderam, igual os povos de Sodoma e Gomorra, que o pecado era tão grande que chegou que Deus teve que terminar com tudo, e eles perderam a melhor parte da vida, que é a segunda parte, que é a eternidade. Então para de pensar assim, via de falar isso nesse carnaval, as pessoas têm por causa da Covid, tem muita gente debatendo, inclusive eu, não por causa do carnaval, mas por causa da situação. Eu acho que foi uma hora imprópria para isso, não só da Covid, mas pela situação mundial. Nós temos uma guerra, atravessando uma guerra aí, que muitos que se dizem leigos, que não estão leigos, nós sabemos qual as consequências que uma guerra pode trazer, ainda mais para um Brasil, um país igual o nosso, que está atravessando a fase econômica que está. O que pode acontecer, está para estourar e de repente a gasolina chegar a 20 conto, o dólar 10 conto, aí não sabe. A guerra traz coisas, e o povo está aí brincando, pulando, como se fosse nos dias do passado, e dizendo essas palavras que eu escuto direto aí: vamos viver a vida, que a vida é curta. Que vida é curta? Você está enganado, vai ler a Bíblia, a vida não é curta não, meu amigo. Deus tem algo muito maior para nós. Só que se você continuar pisando pequeno, enquanto você não entender o verdadeiro sentido da vida em Cristo Jesus, realmente a vida para você vai ser curta, sim, meu amigo. Mas se pelo menos se ela fosse curta para você, e se não te fosse provado que ela não é curta, você não ia sofrer. O problema é que a Bíblia diz que quando Jesus voltar nesse mundo, todo olho verá. E aí tudo isso que eu estou dizendo para você, porque eu não, que a Bíblia está dizendo para você, vai ser confirmada perante os seus olhos. Você vai ver Jesus e você vai falar assim: eu perdi. Eu vivi essa vida. Eu sempre pensei que eu tinha que viver essa vida. E agora tem uma eternidade para ser vivida que eu não vou chegar nem a conhecer. Minha vida vai terminar aqui. Eu vou simplesmente morrer como se eu nunca tivesse existido.
e muitos dos meus amigos, muitas de pessoas que eu conheci, vão ter uma eternidade pela frente. É isso que vai acontecer, meus irmãos. É isso. Isso sem contar que enquanto isso não acontece, você vivendo aqui, não reconhecendo Jesus como a luz do mundo, conforme diz o versículo 5, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não os compreendem. O que as trevas não compreenderam? As trevas são pessoas que vivem na escuridão espiritual, não os conheceram. Porque quando você conhece Jesus, meu amigo, você não vive mais nas trevas, você dá um jeito de sair das trevas, você caminha para o lado de Jesus, e cada vez que você caminha para o lado de Jesus, mais luz você vai enxergando. Isso é uma passagem linda. E é isso que eu desejo para vocês, meus amigos. Nós estamos em tempos caóticos, tempos esses que confirmam a veracidade da Bíblia, que o mundo, que Jesus está voltando. E para com essa ignorância de falar, está acabando, então deixa eu aproveitar. Para com essa ignorância, tem muito mais por vir. Só que vai ter uma peneirada. Essa mensagem aí possa arregalar vossos olhos e abrir os seus, escancarar os vossos corações, para que essa mensagem invada o coração de vocês e vocês possam entender o verdadeiro sentido da vida. Vocês entender que vocês são carne e osso e têm o DNA de Deus. Nós precisamos de viver dessa maneira. Nós estamos vivendo igual robôs, nós não temos mais sentimentos. Hoje você perde um familiar hoje, amanhã você está na festa, na folia. Conforme eu falei num vídeo anterior, um carnaval deste, nós estamos em luto, nós estamos enlutados por tantas perdas. Tantas perdas, talvez não dentro da nossa família, mas pessoas conhecidas no mundo, nossos irmãos. E nós estamos aí festejando, como se nada tivesse acontecido. Isso aí é a confirmação de um sinal que Jesus disse que aconteceria antes dele voltar. Ele disse que o amor de muitos ia esfriar. Nós estamos frios perante ao amor, perante ao sentimento. Nós não estamos importando se nós estamos com um ente querido morrendo, hospitalizado com a doença grave. Nós estamos aqui, a gente demonstra superficialmente uma tristeza, mas estão ali, pulando e gritando. Nós acabamos de enterrar um ente querido e estamos ali. Nós estamos vendo uma desgraça, uma criança sendo bombardeada, morrendo, pessoas andando os milhares e milhares de quilômetros lá na Ucrânia. Pessoas, seres humanos de carne e osso igual a nós, procurando refúgio de uma guerra por causa de um monstro. E nós estamos aqui. Não é conosco. Pelo amor de Deus, aonde há o amor esfriando, o que Jesus diz, isso aí são prenúncios que o mundo, quando chegasse a esse ponto, era quando estivesse realmente o fim dele. E a gente ainda tem uma oportunidade e as pessoas não têm oportunidade. Então, meu conselho para vocês, a luz ainda está nesse mundo, que é o Espírito Santo, que Jesus nos deixou. Porque o Espírito Santo, Jesus e Deus é a Trindade, são a única pessoa. Jesus, ele está hoje assentado à destra do Pai, mas o Espírito Santo está aqui na terra, que é Jesus, é uma parte de Deus. A luz ainda está entre nós. Nós não a estamos compreendendo.
Que você possa compreender isso hoje, meu irmão. Que a luz ainda está próximo de você. E você está caminhando em trevas porque você quer, porque você escolheu. Mas ainda há tempo de voltar. Que Deus o abençoe. Que essas palavras possam abrir o seu coração. Fiquem todos com Deus nessa manhã. Deus os ilumine. Que Deus abra o coração de vocês. É o que eu peço, é o que eu desejo para todos vocês, meus irmãos e irmãs. E quando eu digo meus irmãos e irmãos, eu estou dizendo isso para todo mundo. Deus, graças a Deus, fez isso na minha vida. E tem feito na vida de muitos. Muitos que têm esse livro na cabeceira e que leiam, que estudam. É o que eu desejo para vocês isso nessa manhã, em nome de Cristo Jesus. Amém.